Bem-vindos ao lar, vizinhos! Vou começar uma sériezinha mostrando cada um dos personagens, e hoje a primeira será a Julie. Primeiramente, ela me lembra muito a Star Butterfly, da animação Star vs as Forças do Mal. Sem dúvida, a vizinha mais alegre que uma marionete poderia desejar. Julie Joyful é a moradora mais feliz de Welcome Home. Em meio a um arco-íris de vizinhos de cores vivas, isso realmente diz algo. Otimista, boba e sempre pronta para brincar com seus amigos. Nunca há um dia chato em Welcome Home, enquanto ela está por perto. Ela é a melhor amiga de Frank. Bem, embaixo tem outra descrição. De acordo com os scripts descobertos, isso significa as coisas da animação perdida. Julie era um monstro de arco-íris, que supostamente veio das profundezas da floresta que cerca os arredores de Home. Ela morava com sua família em uma caverna, mas procurou uma vida própria e se mudou. Muitas de suas enquetes e atividades giravam em torno de jogos, fossem eles tão familiares quanto pular corda e amarelinha, ou simplesmente inventados por capricho. Ela era frequentemente retratada com Frank como um contraponto cômico. Em mercadorias e publicidade, e na música The Fun in Your From, não existe nenhuma faixa encontrada por enquanto. Evidências recentes revelam que a família de Julie consistia em 3 irmãos, que também eram monstros de arco-íris, mas com paletas de cores muito diferentes. Seus nomes eram Bia, Franny e Jones, mas eles não parecem ter morado em Home, ao lado dela. Houve também um tema predominante de flores, frequentemente vista em temas de flores. Há ilustrações que a revelariam falando com flores, para fazê-las florescer. Sally, a residente mais indisciplinada de Welcome Home. Sally Starlet brilha acima do resto, que está disposta a deixar sua imaginação correr solta em nome de uma nova aventura, embora às custas ocasionais de seus vizinhos mais cautelosos. Felizmente, ela tem uma boa cabeça sobre os ombros, e talvez, pode-se dizer, uma disposição ensolarada para combinar. Tá, a outra descrição é: de acordo com o roteiro descoberto, Sally já foi a estrela mais brilhante do céu, ainda mais do que aqueles que a cercavam. No entanto, ao olhar para o corpo celeste próximo de seu lugar, ela sabia que ainda havia lugares onde ela realmente não brilharia e caiu do céu como uma estrela cadente. Ela aparentemente alcançou seu estrelato aspirado, já que há apenas 9 vizinhos possíveis em Home, todos os quais a conhecem. Sally costumava se concentrar em aspectos do teatro, como atuação ou canto, nos quais ela se sentia mais do que versada por ser uma estrela. Por causa disso, muitos dos seus segmentos, muitas vezes, consistiam em todos os conjuntos de vizinhos, com ela fazendo o papel de diretora. Os residentes encenariam histórias em um palco, para os espectadores ou outros vizinhos, que seriam exibidos no programa como segmento de tempo de história. Muitos estavam focados em contos de fada como uma virada anormal, seja a vontade de Sally ou às custas dela, normalmente através da presença e do desejo de entreter Barnaby. A arte conceitual revelou que Sally era uma marionete de mão viva. Exigia uma mão adicional para ajudar a mover a cabeça, pois era muito maior do que outras marionetes. Pop, talvez a vizinha mais frenética, exausta e emplumada de Welcome Home. Pop Partridge é a galinha local, por assim dizer. De um bico torcido e penas queimadas de sol, ela sempre pensa no pior resultado de uma situação. Então, novamente, nunca é demais ter um vizinho com um band-aid à mão. Antigos roteiros delineavam que Pop havia vivido com sua família em um ninho que havia sido escondido em uma árvore oca no fundo da floresta. Mas ela acabou crescendo tanto de uma forma impressionante. Ela acabou se mudando para um celeiro vazio em Home, do qual daria um toque de pássaro. Pop diz que ela pode voar em algumas interações de seu diálogo, principalmente em sua jornada para casa. Mas não havia nenhuma evidência disso durante o show. Também não está claro que tipo de pássaro ela é, pois ela afirmou que é um pouco flamingo por parte de pai e um pouco galinha por parte de mãe. Ela também disse: é difícil acompanhar uma árvore genealógica. Muitos pássaros cabem nas árvores, você sabe. A marionete de Pop é uma marionete que o trabalho conceitual observou ter cerca de 2,5 metros de altura, mas as fotos em torno de sua altura ainda não foram descobertas. Pop raramente era vista fora do seu celeiro, geralmente sendo visitada por vizinhos. Muitos dos seus segmentos concentravam em panificação, fazer pãezinhos, embora ela tenha sido mostrada tricotando.
mas ela não tinha uma contraparte de mão viva. Então, outras marionetes costumavam fazer seu trabalho para ela, em várias enquetes. As ilustrações mostram que alguns possíveis assistentes eram Frank, Ed, Howdy e Sally. No contexto do show, isso acontecia porque ela estava com muito medo de usar eletrodomésticos. Ed, confiável, gentil e sempre determinado. Ed Deer é o melhor carteiro que Welcome Home já teve, embora seja o único. Apesar de ser um sujeito meio desajeitado e esquisito, Ed adora seu trabalho e sempre consegue entregar a correspondência de todos no prazo. Ed era um carteiro que se mudou para Home, de uma cidade distante, para estabelecer uma agência postal lá, que era conhecida como Ed Post Office. Apesar de ter em algum lugar a origem escrita, Ed nunca havia declarado o nome correto de onde veio ao longo do show. A piada, muitas vezes nas suas falas, o fazia declarar um lugar que não existia, seguido por uma afirmação de não se lembrar que lugar e onde ele veio. Os segmentos de Ed costumam se concentrar em projetos de artes e artesanato, que ele ensinava aos outros residentes, o que normalmente mantinha atrás do balcão dos correios, materiais impressos descobertos com foco na preparação correta da correspondência, seja cartas ou encomendas. Ed costumava ser encontrado na própria vizinhança, muitas vezes junto com uma sacola de correspondência ou um adereço a ser entregue. Ele também se envolvia ativamente em enquetes envolvendo outros vizinhos, geralmente fornecendo soluções para os problemas dos outros por meio de trabalho. Ao contrário de Rhodes Place, o Ed's Post Office não exigia compensação por seus serviços. Os residentes de Home podiam entrar e sair quando quisessem, antes do fim do dia. As páginas ilustradas também notaram que Ed tinha uma mãe que era carteira, mas ela não recebeu um nome e foi apenas vagamente mencionada.